E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão do Enem de 2024, que fala sobre colisões, e a questão diz o seguinte: muitas pessoas ainda se espantam com o fato de um passageiro sair ileso de um acidente de carro, enquanto o veículo onde estava teve perda total. Essas pessoas talvez considerem equivocadamente que os carros mais seguros são os que têm as estruturas mais rígidas, ou seja, estruturas que durante uma colisão apresentam menor deformação. Na verdade, o que ocorre é o contrário. Por isso, a partir de 1958, passaram a ser produzidos carros com partes que se deformam facilmente. Assim, além dos cintos de segurança e dos airbags, os carros modernos passam a contar com um dispositivo de segurança conhecido como Crumple Zone, região deformável em inglês, conforme a figura. Então a gente tem ali a situação mostrando, né, o Crumple Zone, o airbag e o cinto de segurança, toda a situação dentro do carro, um carro batendo numa parede. Aí vem o detalhe da questão que a gente vai ter que utilizar para responder. Então a questão diz o seguinte ali embaixo: considerando o carro, seus ocupantes e o muro da figura como um sistema isolado, isso aqui é uma coisa importante para a gente, o Crumple Zone aumenta a segurança dos passageiros porque durante uma colisão a deformação da estrutura do carro. Bom, vamos ler item por item e ver o que a gente pode excluir desses itens aqui. Então a primeira coisa, a alternativa A diz assim, ó, aciona o airbag do veículo. Na verdade, o airbag ele é acionado por um acelerômetro, então toda vez que o carro ele tem uma desaceleração muito brusca, o airbag vai acionar. Então o carro deformando ou não deformando, qualquer desaceleração muito intensa vai gerar o acionamento dos airbags. Então a alternativa A a gente já poderia tirar sem pensar muito. A alternativa B diz ali, ó, absorve a energia cinética do sistema. Tá, vamos entender o seguinte: o fato de ocorrer essa colisão aqui, ó, e o carro, né, se deformar, ocorrer essa deformação que a gente está vendo, a gente poderia dizer que essa situação ela poderia se encaixar lá dentro da matéria como sendo uma colisão inelástica. E a gente sabe que na colisão inelástica ocorre a conservação da quantidade de movimento, que é uma coisa que eu quero comentar aqui, e a energia cinética do sistema ela vai variar, no caso ela vai diminuir. Então sim, né, nessa situação a gente tem a absorção da energia cinética do sistema. Óbvio que essa resposta, essa alternativa, ela não é a melhor explicação do que está acontecendo aqui, mas ela é a que mais se aproxima. Tá? O fato da gente ter uma colisão inelástica, parte da energia cinética do sistema vai ser absorvida, e aí quando ocorrer a desaceleração dos passageiros, não vai ser uma desaceleração tão grande. E isso vai fazer com que o coice, né, o recuo que eles tenham quando o carro bate, não seja tão intenso, mas os airbags, mais os outros sistemas de proteção, a pessoa fica mais segura lá dentro. Então sim, essa alternativa é a que melhor se encaixa. Vocês vão entender, depois eu vou ler as outras, porque as outras estão erradas. Mas a melhor resposta mesmo seria uma resposta envolvendo a questão do tempo da colisão, que aumenta com esses equipamentos de segurança. Sor, como assim? Vamos lembrar que existe um teorema impulso-quantidade de movimento que me diz que o impulso ele é igual à variação da quantidade de movimento. Lembrando que o impulso é a força resultante vezes o intervalo de tempo. Deixa eu botar aqui ΔT. E a variação da quantidade de movimento seria a massa vezes a velocidade final menos a massa vezes a velocidade inicial. Entendendo que a velocidade final vai ser zero, né, a gente poderia dizer que a quantidade de movimento final do sistema vai ser zero. A gente consegue chegar então nisso aqui, que a força resultante vezes o intervalo de tempo é igual ao negativo da massa vezes a velocidade inicial. E aí passando o tempo para o outro lado, força resultante é igual a menos a massa vezes a velocidade inicial sobre o intervalo de tempo. E aí que vem o grande detalhe, né? O que acontece? A relação entre força e tempo é uma relação inversa. Então a gente consegue perceber através dessa relaçãozinha aqui que a gente encontra, que quanto maior o tempo de frenagem, menor vai ser a força. Quanto maior o tempo dessa colisão, menor vai ser a força resultante sobre esse sistema, sobre as pessoas. Então, o fato do carro deformar, ele aumenta o tempo da colisão, mas o acionamento do airbag, né, até o rosto da pessoa
bater no airbag e parar completamente, tu tem um tempo muito grande, né? Óbvio, uma fração de segundo, mas para uma colisão isso já acaba sendo um tempo muito grande. Isso faz com que a força de desaceleração sobre a pessoa fique menor. Então, na verdade, a grande sacada é isso, né? É o fato do tempo aumentar, o tempo de colisão aumentar e, consequentemente, a força diminuir. Não temos essa resposta, seria a melhor resposta, mas dizer que a energia cinética do sistema acaba diminuindo, acaba sendo absorvida pela colisão, seria uma resposta, né? Uma segunda resposta ali que ajudaria a explicar também. Bom, as outras alternativas, o que ele fala ali? Alternativa C, consome quantidade de movimento do sistema. Na prática, uma colisão num muro, ela não seria uma situação de sistema isolado, né? E a gente teria o consumo da quantidade de movimento. Mas aí o detalhe é o seguinte, quando a questão me diz que é para eu considerar o carro, os ocupantes, o muro, tudo um sistema isolado, a gente pode entender que vai ter a conservação da quantidade de movimento, ou seja, a quantidade de movimento do meu sistema vai se manter o tempo inteiro constante. Tá? Tecnicamente é como se a gente estivesse dizendo que parte da quantidade de movimento seria transferida para a Terra e isso aumentaria a velocidade da Terra. Só que, óbvio, né? Como a massa da Terra é gigante, não teria um aumento considerável. Mas o grande detalhe é isso, se baseando pelo texto, quando a questão me diz que o sistema muro, né? O muro está dentro do sistema e o sistema é um sistema isolado, então a gente pode considerar que a quantidade de movimento do sistema vai se manter. Logo, consome quantidade de movimento do sistema, tá errada essa afirmação também. De novo, pensando numa situação real, o muro seria quebrado, seria empurrado para trás, né? Teria algum tipo de situação onde não conservaria a quantidade de movimento do sistema, porque o muro acabaria fazendo uma força externa sobre o sistema carro. Mas, no caso aqui, a questão manda a gente considerar, então a gente ignora essa situação real, né? Coisas do Enem. Alternativa D diz o seguinte, cria uma barreira de proteção para os seus ocupantes. Na verdade, o que cria uma barreira direta de proteção seria o airbag, tá? Daí a gente já pode tirar a alternativa D. Por quê? Os ocupantes vão bater diretamente no airbag, o que vai aumentar o tempo de colisão, como eu já comentei com vocês. Tá? A parte ali do crumple zone, ele só reforça essa questão do aumento do tempo de colisão. Então, se eu tivesse um carro totalmente rígido, a gente poderia também dizer que é uma barreira de proteção. Só que um carro rígido, ele não teria um tempo de deformação, ou seja, o tempo de deformação não existiria, então a colisão seria um pouquinho mais rápida e aí a força sobre os passageiros seria mais intensa. Logo, a absorção de energia cinética também seria menor. Enfim, um carro mais rígido, ele não teria esses efeitos de aumentar o tempo e absorver mais energia cinética. A ideia justamente seria essa. Então, criar uma barreira de proteção não faz sentido aqui, né? O que cria uma barreira de proteção direta é o airbag. E a alternativa A diz o seguinte, diminui a velocidade do centro de massa. O fato de ser um sistema isolado, a gente também pode tirar isso aqui, porque vamos entender o seguinte, a velocidade do centro de massa é calculado como a quantidade de movimento total do meu sistema dividido pela massa total do meu sistema. E aí justamente o que acontece? Em sistemas isolados, a quantidade de movimento total do meu sistema ela vai ser constante. Ela não muda, né? Não se altera. E a massa total do sistema também vai ser constante. Isso quer dizer o quê? Se a quantidade de movimento total é constante e a massa total é constante, o centro de massa ele também não vai ter alteração na velocidade, ou seja, diminuir a velocidade do centro de massa estaria errado. Mas tudo isso, de novo, reforço, porque a questão considerou que o sistema isolado incluía o muro. Numa situação normal, onde a gente vê a maior parte das questões, a parede, os muros não são incluídos no sistema. E aí, quando o sistema bate nessa parede, ela acaba recebendo uma força da parede, uma força externa, gerando uma alteração na quantidade de movimento do sistema. Tá? Mas não é o caso dessa questão do Enem. Então, de todas as alternativas que nós temos, a alternativa que mais se aproxima da resposta, né, que mais chega perto de uma resposta que explica o uso do crumple zone, é a alternativa B, né, por todas as questões
apresentadas aqui, certo? Então, a alternativa B é a resposta certa para essa questão. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. E era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau!